Na realidade, assim, quando nós conhecemos, quando ouvimos falar do trabalho de vocês, mesmo a gente não tendo mais filho pequeno, né, nós temos netos, né, e sentimos a necessidade de fazer o curso em função de nós, eu e minha esposa, estarmos no ministério com casais, e uma das aulas fala sobre a nova geração. Então nós sentimos a necessidade de estar com vocês, de fazer esse curso para que fosse um aprendizado sobre as nossas vidas, para que a gente pudesse também repassar. E foi muito importante o curso que a gente fez, que nós sentimos vontade de fazer de novo. Eu particularmente achei bem interessante a situação da disciplina, até da gente entender a disciplina, a correção, de fazer com amor, de não aplicar, porque geralmente quando a gente chega ao ponto para disciplinar, a gente já está irritado, já está com aquela ira, né, até às vezes, devendo da situação que manda parar e não para, manda parar e não para. E a técnica que vocês passam com esse respaldo da palavra, eu achei bem interessante nesse sentido, né, de parar, orar, aquietar primeiro o meu coração para não transmitir aquela raiva, aquela ira para a criança, no caso, né? No caso nosso, a gente não tem criança, né? Mas tem o Gabriel em casa ainda, né? Que é 18 anos, e mesmo assim com ele eu tenho aprendido a respirar às vezes primeiro, antes, aquietar para depois falar, né? E mesmo às vezes que eu ainda pratico da forma errada, que eu falo, logo depois eu aquieto meu coração, eu oro, vou lá, converso, peço perdão. Então essa situação eu achei bem interessante. E uma das coisas que para a gente tem sido instrumento é que a gente tem utilizado até esse trabalho de vocês, essa área de vocês, porque no curso que a gente ministra de casais tem a tarefa dos filhos, cuidando dos filhos. Então a gente sempre cita vocês, sempre fala dessa situação que geralmente a reclamação dos pais é: eu não consigo fazer com que ele fique quieto, eu não consigo fazer com que ele obedeça, eu não consigo. Então a gente acrescenta junto o que a gente aprendeu com vocês e tem aprendido cada vez mais na caminhada, né? Então isso eu achei bem interessante. E outro fator também é a situação de alguns textos bíblicos, que a Bíblia está ali, a gente conhece, mas quando faz parte de um ministério, tu aprende a estar com isso mais sempre em mente, no coração, levando isso guardado, né? E da flecha, os filhos são uma flecha que precisam estar sendo lapidados pelos pais, a gente vê a importância disso, porque eles têm um alvo para ser acertado, e nós precisamos ajudar eles a acertar esse alvo. E de certa forma o nosso alvo é lapidar eles em todo o tempo, né? Tá mostrando, tá corrigindo. E até com os filhos casados hoje que nós temos, a gente vê sempre assim uma situação que a gente pode estar ajudando eles ainda a acertarem o alvo, porque eles ainda têm que cumprir esse alvo deles, acertando com os filhos deles também, naquilo que é o chamado de Deus para a vida deles, né? Então eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha associado alguns textos em relação a esse dos filhos, né? Então, para mim isso foi muito bom. O curso como um todo foi interessante, né? O meu sentimento logo ao final do curso, e já, né, foi de que pena que os meus filhos já cresceram. Nós temos 5 filhos, todos já adultos. Que pena que eles cresceram, que a gente não pôde educá-los usando a palavra de Deus de forma correta, porque muitas vezes nós conhecemos os versículos, mas a exata tradução deles, a exata busca do que ele realmente diz para que ele seja aplicado, muitas vezes é desconhecida. Então, quando a gente fez o curso, isso tornou bastante importante para a gente. Então, no excesso de alguma situação que, na maioria das vezes, se a gente parar e prestar atenção, na verdade, eles estão pedindo socorro para a gente, que é uma forma de chamar atenção, é uma forma de dizer que a gente precisa ter tempo de qualidade com eles, não simplesmente estar em casa ou não simplesmente dar as coisas para eles, né? E a gente, depois que teve esse curso com vocês, que a gente começou a aplicar com o Gabriel, que apesar de ter feito 18 anos agora, a gente começou a ver ele falando: puxa, vocês não param em casa, vocês estão sempre na rua, vocês estão sempre na igreja. E aí às vezes quando a gente está em casa, a gente pergunta assim: tá, o que tu quer fazer com a gente? Vamos ver um filme? Ele não quer nada de muita coisa, ele quer apenas sentar e ver um filme, mas ele quer a gente ali do lado com ele, sentado e ver um filme. E a gente vê o filme, e isso é importante. E essa mudança até na gente fez com que ele abrisse mais o coração. E foi interessante assim que ele não correu para mim, que sou a mãe biológica mesmo. Ele corre para ele nos assuntos, questionamentos de rapaz, ele corre para ele e abriu uma afinidade muito maior com essa situação assim, de parar e prestar atenção nele
naquilo que ele precisa. Então eu vejo assim, não tem idade, não é só até os 15. Se a gente se dispor, Deus restaura até essa situação perdida, né? Então isso eu achei muito bom. E eu acho que esse curso é de uma grande importância e tem que ser levado, que a gente vê, quando a gente trabalha com casais, a gente vê a desestrutura que está, né, dentro das famílias. Eu acho que isso é algo tremendamente assim, é direcionado por Deus para trazer, né?